Obrigado. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com a possibilidade de tentarmos entender quem somos. Então, como geralmente eu peço a todos e a todas, vamos lembrar dos nossos corpos, vamos lembrar da nossa respiração, vamos simplesmente prestar atenção nos nossos pés, nas nossas audições, naquilo que a gente ouve, sentir a nossa respiração sem querer mudar nada. Do jeito que nós estamos, está ótimo. Essa é a primeira e mais importante situação da nossa vida. Simplesmente ser aquilo que já é. Nós vivemos o tempo todo querendo mudar tudo. A gente geralmente não se conforma de que já está tudo muito bom, que está tudo muito certo. E na nossa vida, nós sofremos muito por antecipação ou por querermos voltar às situações que já se foram. Uma enormidade de pessoas vive lutando por um relacionamento que já acabou. Ou sofrendo por antecipação por aquela mulher, por aquele homem que não está disponível. Então, o tema de hoje, que eu anunciei durante o dia, é os 3 níveis do sexo. Será que existe alguma coisa além daquilo que a gente conhece como o nosso sexo comum, ordinário? Nós temos alguma capacidade de irmos além dessa situação em que a gente acha que somos pecadores? Será que o nosso corpo possui segredos que nós desconhecemos? Então, para esclarecer esses aspectos, vale lembrar que quando eu falo aqui, eu falo a partir de experiências que eu vivi e também de algumas informações, especialmente inspirado pelo Osho, que é o meu mestre, o meu guru. E essa é uma palavra que está muito pesada cada vez mais, porque as pessoas têm se aproveitado dessa postura, dessa condição de ter algum privilégio, de ser canal para alguma coisa, para fazer valer a satisfação de suas necessidades pessoais. E é evidente que nós todos temos uma preocupação muito grande quando escândalos eclodem. Muitos deles nós não sabemos se são verdadeiros. Mas quando uma avalanche de pessoas diz que foram abusadas por alguém que se coloca na condição de curador, essa pessoa está fazendo um tremendo mau uso da posição em que foi içada pela vida e usufruindo da fragilidade das pessoas para satisfazer suas necessidades carnais. Não são só carnais, essas necessidades são psicológicas também, porque todos nós, queiramos ou não,
temos necessidade de sexo. O grande problema, quando isso ocorre, a partir de uma postura, a partir de uma pessoa que ocupa uma posição de destaque na sociedade, que se pretende, se coloca como um guia espiritual, como alguém que está fazendo caridade, é um dano ainda mais profundo. Nós tivemos inúmeros casos disso durante a vida toda, durante a história toda da humanidade. Hoje, nós temos uma pessoa que está nesse destaque e que habita aqui Goiás. E, recentemente, nós tivemos um outro, um pouco mais barbudo, que também tem sido acusado de assédio sexual, de abuso sexual. Mas, na Austrália, eu li recentemente de um sannyasi assim como eu, um discípulo do Osho, ou alguém que usa um nome de discípulo do Osho, e que abusa das mulheres em nome do Tantra. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras pessoas que estão se formando para ser terapeutas tântricos, mas estão muito focadas na satisfação da necessidade premente que as pessoas possuem de ter algum tipo de manipulação genital. Eu me posicionei sempre contra qualquer tipo de interferência na intimidade das pessoas, na intimidade sexual, porque eu entendo que nós vivemos numa época em que todos nós sofremos e estamos sujeitos a toda uma pressão das nossas repressões sexuais. Então, nós sentimos a necessidade de termos contatos sexuais. Mas quando a gente assume uma posição de santo, isso fica ainda mais problemático. Porque toda aquela pessoa que se arvora, se coloca nessa condição de estar acima das outras pessoas, ela está sujeita a cometer erros ainda maiores. Agora, os erros que essas pessoas cometem ao explorar pessoas, e geralmente são homens que exploram mulheres, isso é extremamente triste. Essas pessoas estão simplesmente vivendo um aspecto da repressão que é premente em nossa sociedade. O abuso existe a partir do conceito de pecado. Nós, seres humanos, temos uma tendência enorme a querermos tudo aquilo que é proibido. Proibiu, a gente quer. A lei seca foi um tremendo fiasco. As drogas, os governos já perderam há muito tempo a guerra contra as drogas. E nós já perdemos há muito tempo a guerra contra o sexo. Porque tudo aquilo que a gente luta contra fica mais forte. Recebe uma energia, recebe um impulso e cresce. Cresce e aparece. Então, essas pessoas que abusam de outras, elas estão vivendo um aspecto do inconsciente coletivo. No fundo, elas são impulsionadas por uma urgência que está no nosso inconsciente. Eu não quero dizer isso como justificativa. Eu só quero dizer que essas pessoas que estão em posição de poder têm ainda um impulso maior
porque elas dispõem de um volume maior de energia e elas têm acesso a mais pessoas. Com o acesso a mais pessoas, fica muito mais fácil prejudicá-las. Mas isso não acontece só com líderes espirituais, com médiums, com curadores, curandeiros. Acontece com médicos, acontece com advogados, acontece com donos de empresa. O assédio sexual, o abuso sexual está presente nas nossas famílias. Então, eu vejo uma tendência no Brasil das pessoas quererem retirar a educação sexual das escolas. De certa forma, para que elas possam se aproveitar ainda mais da inocência dos desavisados. Porque uma pessoa que tem informação, uma criança que sabe que ninguém deve tocar nos genitais dela, ela vai dar o alarme, ela não vai acreditar em alguém que diz que está fazendo algo muito bonito por ela, ou que ela deve manter aquilo como um segredo, porque a criança sabe que ela está sendo maltratada, que ela está sendo abusada. E o abuso em relação às crianças, ele é muito sutil. Para uma criança, basta um olhar libidinoso de uma pessoa que tem mais disponibilidade sexual. Basta um pensamento, uma intenção da pessoa para que a criança se sinta ofendida, se sinta invadida, se sinta abusada. Nem sempre é necessário um toque físico. Basta desejar a criança de uma forma inadequada. Da mesma forma que uma mulher se sente mal quando um homem olha para ela com olhos de eu quero essa mulher, da mesma forma uma criança se sente vilipendiada quando alguém faz algo inadequado em direção a ela. Eu estou vendo aqui agora que eu estou transmitindo através de um canal que, por acaso, entrou no meu computador, que é o da Revista Ecológica. Então, isso vai ficar marcado. E, então, voltando à situação que eu me propus hoje abordar, que são os 3 níveis do sexo, eu quero dizer o seguinte: o primeiro nível, geralmente, é um nível físico. É um nível onde as pessoas se usam somente através do corpo. É o nível da prostituição, o nível onde as pessoas usam o corpo do outro como matéria física, como um material de consumo. E é algo simplesmente fisiológico, não envolve as emoções, não envolve o coração, não envolve nenhum lado diferente. E isso cria um sentimento de insatisfação muito grande. É inclusive por isso que uma enormidade de homens que procuram as prostitutas se sentem muito mal depois do sexo com elas. É algo desagradável, eles se sentem sujos, eles muitas vezes querem agredi-las e até fazem isso porque eles se sentem mal com eles mesmos. Então, é um uso do corpo como mero mecanismo de consumo, como mero objeto. O homem acha que pelo fato dele estar pagando a prostituta, ele pode fazer com ela da forma e do jeito que ele quiser, com violência, com agressão, e ele abusa do corpo dela de uma forma
que ele não está nem aí, ele não está preocupado se a prostituta está sentindo dor ou prazer. O que importa para ele é que ele está se satisfazendo sexualmente. Então, esse é o primeiro nível. Em algumas sociedades onde as crianças se casam mais cedo, ou onde os casamentos são arranjados pela sociedade. Por exemplo, na Índia isso é comum, nas sociedades muçulmanas isso também é comum. Então, esses casamentos arranjados dessa forma tendem a durar mais, porque eles estão num nível corporal e o corpo tende a se manter dentro de uma estrutura. O corpo não muda muito, o corpo não é tão flexível quanto a mente. Então, quando as pessoas se unem numa relação de casamento arranjado, esse casamento dura mais, por mais absurdo que isso pareça. Para nós aqui que casamos, digamos assim, por amor, né? E isso nos remete ao segundo tipo de relacionamento sexual. Porque, na verdade, casamento ou relacionamento estável, instável, seja o que for, ele é um relacionamento sexual. Então, num segundo nível, existe uma relação psicológica. Isso começou a acontecer de uns 200 anos para cá, onde o romantismo entrou na nossa cultura e criou essa condição das pessoas se sentirem amando. Um relacionamento assim tem muito mais chances de durar menos. Por incrível que pareça. É por isso que nós estamos vivendo cada vez mais um número de divórcios. Porque é um casamento que envolve também aspectos da mente. Psicológico. Psicológico envolve a mente, não é só o coração. Então, como a mente é uma maquininha muito instável, hoje ela pensa amarelo, amanhã é vermelho, ou preto, ou cor-de-rosa, ou multicolorido, né? Então, a mente, ela pode mudar bastante. O Lord Byron, que antes de se casar, e é uma figura conhecida mundialmente, ele teve, e na época até era assim, algo espantoso, hoje em dia nem tanto, ele teve 67 relacionamentos antes de se decidir a casar. E no dia do casamento dele, depois da cerimônia, passou perto da carruagem onde ele estava já caminhando, se dirigindo para as núpcias, né? Para a lua de mel. Ele viu uma mulher muito linda, muito bem arrumada, e instantaneamente ele se voltou para ela e até tinha se esquecido de que ele tinha acabado de se casar. E a esposa dele olhou para ele assim, e ele até que foi muito honesto e falou: olha, na verdade, por um instante eu me esqueci dessa história do casamento. Eu estava aqui já pensando se aquela mulher ali, eu também conseguiria conquistá-la. Então, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se casam por amor, por envolvimento psicológico, onde uma série de considerações mentais se juntam a alguns fatores emocionais para que a gente escolha um parceiro e a gente se una a ele e a gente considera que estamos nos casando por amor. Mas a duração é muito curta. Por outro lado, o casamento é a melhor forma
de destruir o amor. O casamento tem a ver com posse, tem a ver com a prorrogação da propriedade daquele sujeito que está se casando, especialmente, e quer transmitir para os filhos e as filhas, especialmente muito mais para os filhos, homens, os bens que ele juntou. Então, ele não está muito preocupado com a mulher, na verdade, com quem ele se casou, ele está muito mais preocupado em passar os bens dele para quem é filho dele. Além disso, a ilusão de que existe uma coisa chamada fidelidade e até mesmo uma pressão que está ocorrendo em função das nossas necessidades de mudança social, de aprendizagem dessa nossa humanidade, ela cria uma condição em que as pessoas se mantêm dentro de um relacionamento a dois. E o que isso cria? Cria monotonia. A coisa chega num ponto em que fala assim, a gente vira mais... Está parecendo que o casal, na verdade, é mais um casal de amigos, de irmãos e tal, mas não tem muito a ver um mais com o outro. Eles se acostumam a ficar dentro de uma mesma casa, eles têm que cuidar dos filhos. E existe também um aspecto no casamento que torna o casamento chato. A mulher vira mãe. A partir do momento em que ela reproduz, em que ela engravida e dá à luz, a fisiologia dela muda completamente. E ela também tem uma relação com a criança que ela geriu, que é uma relação sexual. Não é uma relação sexual de parceiros, porque a criança, ela foi concebida num ato sexual. A criança nasce através do sexo da mãe. E ela sente um carinho muito especial por esse filho. O carinho da mulher pelo filho é muito mais forte do que o carinho do homem pelo filho. Porque um homem, geralmente, ele pode emprestar as células reprodutoras dele para a mulher, vai embora e a mulher continua no processo de gestação. Então, ela não depende necessariamente do homem para criar a criança, para gerir a criança. É claro que para proteger, para dar condições físicas para a criança não passar necessidades, o homem é necessário e é importante, e é muito importante que ele também permaneça no relacionamento, ou que ele assuma as responsabilidades com aquela criança que ele ajudou a colocar no mundo. Nem sempre isso acontece da melhor forma possível, mas não existe nada ideal e 100% certo nesse planeta. Nós criamos algumas fantasias e tomamos algumas decisões achando que tem que ser daquele jeito, mas a gente percebe que, na verdade, não é assim. As coisas acontecem como elas são, independente da nossa vontade, independente das nossas decisões. Agora, dentro desses relacionamentos, existe também um nível muito físico. Muitas vezes, uma mulher está num relacionamento, está num casamento, mas ela já não ama aquele homem. Ela permanece ali porque ela necessita de um amparo financeiro. E, muitas vezes, isso se torna uma relação de prostituição dentro do casamento. A mulher se prostitui ao homem
claro, com o selinho e o carimbo do tabelião, as bênçãos do líder espiritual da religião na qual a pessoa pratica e tal, mas não deixa de ser uma forma de prostituição, por mais duro que isso possa parecer. Porque a pessoa está se vendendo, está vendendo o corpo dela para obter algo em troca. Então, mesmo no casamento, a prostituição é uma situação muito séria. A pessoa se sente mal, a mulher especialmente se sente mal por depender economicamente materialmente de um homem, e por isso as relações não são legais, não são amorosas, não são respeitosas. Muito bem. Agora, existe um terceiro nível de sexo, ou de relacionamento, que é um nível espiritual. Esse é o mais raro, é o mais complicado, é o mais difícil. Primeiro, porque as pessoas nem acreditam que sexo tem a ver com algum tipo de espiritualidade. As pessoas entendem sexo como um mecanismo de satisfação dos impulsos fisiológicos dela, das necessidades carnais dela. Somado a isso, as pessoas recebem toda uma carga de conceito de pecado que atrapalha qualquer tipo de conceito de que isso pode ser algo sublime e maravilhoso. E não adianta só um dos parceiros ter essa noção, ter esse conceito, e muitas vezes não adianta nem que os dois tenham uma intenção de viver um relacionamento espiritual dentro de um casamento, porque existem inúmeros níveis de repressão e de dificuldade de encaixe dessas personalidades. Mas o mais importante é que as pessoas que se posicionam de uma forma a viver um relacionamento espiritual dentro do casamento, dentro de uma relação, mesmo que não seja de papel passado, é que elas procuram crescer interiormente e usar das informações que estão hoje disponíveis para desenvolver-se de uma forma espiritual. E o que isso vai significar? Vai significar que as pessoas vão poder usar as próprias energias do relacionamento, uma para poder encher o coração do outro de cada vez mais amor, para haver uma troca de energia entre as pessoas de uma forma consciente, de uma forma intencional, completamente diferente do que normalmente as pessoas fazem quando elas simplesmente querem se desfazer de uma tensão psíquica, de uma tensão química, de uma tensão hormonal, de uma tensão fisiológica. Então, essas pessoas vão aprender a respirar de uma forma mais consciente, elas vão poder aprender e a conhecer como é que funcionam os corpos que estão além do corpo físico. Por mais absurdo que isso pareça para essa nossa sociedade materialista, nós temos outros corpos, alguns dos quais, inclusive, sobrevivem à morte desse corpo físico. Mas as pessoas estão tão desinformadas, estão tão incapazes de olhar para algo além da mera realidade, e elas vão se limitando, elas vão ficando sem condições de viver algo supremo.
Tem alguém pedindo ali para aumentar o áudio. Deixa eu dar uma olhada naquele celular. Aumentei na medida do possível. Espero que esteja melhor. Então, a realidade de um relacionamento espiritual, ela é real. Eu já vivi inúmeros momentos de relacionamentos espirituais com outras mulheres. Isso pode acontecer entre dois homens, isso pode acontecer entre duas mulheres, porque os elementos masculino e feminino estão presentes em todos nós. Todo homem tem um lado feminino, toda mulher tem um lado masculino. Então, mesmo num relacionamento homossexual, esses lados masculino e feminino vão estar, de uma certa forma, em evidência, e as pessoas poderão trocar algum tipo de energia masculina e feminina entre elas. O sexo, num nível espiritual, ele preenche as pessoas de uma tal forma que elas não se sentem exauridas, elas se sentem preenchidas quando elas se relacionam umas com as outras. Então, é um dos níveis tratados pelo Tantra. Então, o Tantra nos ensina a descobrir os nossos corpos, a ir além dos conceitos de limitantes de que a gente só possui um certo nível de percepção, e a gente pode expandir a consciência da gente de uma forma fenomenal. Há momentos em que essas pessoas se encontram, em que há uma verdadeira explosão de energia dentro delas. Existe uma palavra que muitas pessoas confundem com tomar uma pílulazinha. Isso se chama êxtase. Dentro de um relacionamento espiritual, as pessoas podem sentir momentos de êxtase. E pelos relatos de quem já tomou o comprimidinho e me disse, parecido com o estado em que as pessoas se encontram quando tomam a pílula. Só que acontece de uma forma natural. Entende? Então, já em alguns momentos da minha vida, eu já fumei um baseado, fumei uma maconha, para poder experimentar e ver como é que era. No fundo, eu não preciso, porque eu me sinto de uma forma tal que o mesmo barato que as pessoas geralmente buscam ao fumar um baseado, eu sinto naturalmente. E eu sinto isso porque eu me dedico a esse tipo de abordagem e de postura espiritual, que não tem nada a ver com esses conceitos de religiosidade, de religião. Tem a ver com um conceito de religiosidade, mas não tem nada a ver com religião. E as pessoas geralmente também não entendem que existe uma distinção entre religião e religiosidade. Geralmente, as religiões oficiais exploram o sentimento de religiosidade das pessoas. Então, é importante não confundir as coisas. Então, nós temos essas três possibilidades, sendo que o relacionamento sexual meramente físico é a mais comum. É o mais comum, é o mais vulgar, por assim dizer, nas nossas vidas. Um relacionamento psicológico, amoroso, acontece também com bastante frequência. E os relacionamentos espirituais, esses, infelizmente, são os mais raros e são os mais satisfatórios.
nós podemos aprender isso através das técnicas tântricas. Bom, quando a gente fala a palavra Tantra, geralmente as pessoas qualificam o Tantra como algo pecaminoso, porque elas estão sempre muito voltadas para esse conceito de que tudo que tem a ver com sexo é pecado. E, infelizmente, é um erro que a humanidade cometeu e ela paga por isso, porque ela recebe e faz crescer uma enormidade de pessoas que estão interessadas em abusar de quem está nessa situação de fragilidade. Quem entende o sexo como pecado está muito mais sujeito a ser explorado sexualmente do que quem entende o sexo como algo espiritual. Porque a pessoa que entende o sexo como algo espiritual, ela se informa muito mais, ela faz muito mais cursos, ela lê muito mais, e ela pratica de uma forma completamente diferente. Então, nós podemos aprender a ter uma postura espiritual através do Tantra, em relação à sexualidade. E, de novo, as pessoas que abusam de outras, elas só fazem isso por causa do conceito de pecado, por causa do conceito de culpa. Essa culpa é que coloca as pessoas na dependência de alguém que as salve dessa situação. E as mentes inescrupulosas, as pessoas que não que elas sejam só inescrupulosas, muitas vezes elas estão vivendo algo num contexto familiar delas que as empurra nessa direção, o que não significa que elas não tenham responsabilidade pelo que elas estão fazendo, mas existe toda uma situação arquetípica em que essas pessoas estão agindo em nome de alguém que já fez isso na família delas anteriormente e, às vezes, até mesmo com elas, e elas simplesmente estão repetindo um padrão. Então, a melhor forma de combater todo tipo de abuso sexual é através do conhecimento, é através da resolução dos nossos problemas familiares. E, nesse sentido, a constelação familiar ajuda enormemente porque as pessoas resolvem esses conflitos, elas conseguem resgatar aquelas pessoas que foram excluídas do seio familiar e elas conseguem integrá-las de uma forma respeitosa, amorosa, no grupo, no clã. E isso evita que essas situações de abuso se repitam. Então, essas pessoas que estão em evidência aí, elas precisam de tratamento, elas precisam de um acompanhamento terapêutico mais adequado que leve em consideração todo um conjunto de fatores e não simplesmente colocá-las na cadeia ou no hospício ou num tratamento à base de medicamentos, no qual elas vão simplesmente empurrar para o inconsciente delas esse comportamento inadequado. E eu espero e faço votos que a nossa humanidade cresça nessa concepção, nesse conceito, nessa percepção de que é preciso cuidar das pessoas e cuidar especialmente dessas pessoas que possuem uma postura de relevância na sociedade para que elas causem menos dano às pessoas. Essa mesma relação de cuidado e de atenção
deveria ser dedicada aos nossos políticos, deveria ser dedicada a todo tipo de líder religioso e também aos professores que, em um momento ou outro, irão ensinar às crianças algo a respeito de sexualidade. Então, essas pessoas precisam passar por um treinamento e por terapias para não simplesmente jogarem o próprio lixo reprimido sobre outras. Então, fica aqui o meu convite para que vocês se informem mais a respeito do que é o Tantra, de como é que as constelações familiares podem ajudar a reduzir o índice de abusos sexuais e de encaminhar essas pessoas que causam danos a outras pessoas, mesmo que sejam em série, não tem problema, não faz diferença se a pessoa abusa de uma pessoa ou de 400, é a mesma pessoa. Então, essa pessoa precisa de um tratamento psicológico terapêutico adequado para que esse dano que ela está causando não seja simplesmente reprimido e venha a se repetir no futuro. Então, nós podemos atender aqui no Renascer Saúde pessoas que estão procurando cura para as suas mazelas psicológicas, para os seus conflitos familiares, para que elas consigam ter uma vida sexual, uma vida emocional mais satisfatória. Agradeço a atenção de vocês e espero que na próxima semana, antes do Natal, nós possamos nos encontrar aqui novamente. Graças.